dos filhos de Deus. Diga, está esperando por você. Diga assim, você está disposto a mudar o mundo? Se isso é uma verdade, celebre Ele com mais um forte aplauso nessa hora. Shalom, igreja do avivamento. Amém. Você pode levantar as mãos para o alto e aplaudir Jesus bem forte, porque Ele merece. Diga glória, diga aleluia, celebra Ele. Aleluia. Glória a Deus. Dia de festa. Você pode dar um grito de vitória. Você pode celebrar Ele com alegria. Aleluia. Amém. Podem sentar, amigos. Quero aqui primeiro agradecer ao apóstolo Paulo Petrizzi por confiar essa oportunidade e agradecer também os meus conservos, pastores. 14 anos como pastor e há 3 anos nessa cobertura desatadora. Eu digo para minha esposa, para os nossos discípulos, que antes dirigimos igreja e agora somos pastores de igreja. Deus abençoe e agradeço imensamente a vida do apóstolo e os demais. Amigos, por favor, abra a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2. Versículo 5. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Muito bom. Diz a palavra de Deus assim: porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem. E como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe em sua palavra. Amigos, aqui nesse texto que lemos, o apóstolo Paulo, ele manifesta a sua alegria, um grande contentamento. Ele está relatando que essa alegria, mesmo à distância, onde ele diz, ainda que ausente no corpo físico, mas presente em espírito, ou seja, Paulo, ele não está falando nenhum tipo de astral, de projeção espiritual. Ele está questionando a distância em acompanhar as suas igrejas. E ele menciona devido à sua responsabilidade. O Novo Testamento nos mostra, por exemplo, Paulo e Barnabé liderando uma equipe missionária, plantando igrejas em diversas localidades diferentes. E eles tinham essa missão de acompanhar essas igrejas, mesmo sem poder estar presente em cada um desse lugar fisicamente. Então algumas visitas aconteciam de tempos em tempos, mas mesmo no intervalo das visitas, como bom apóstolo, bom discipulador, havia necessidade de respostas, havia uma necessidade de direcionamento que precisava ser dado mesmo à distância. Hoje em dia nós temos uma facilidade enorme, tanto na comunicação como na nossa locomoção. Conseguimos realizar um evento, por exemplo, em concomitância, sem grandes transtornos. Já eles não tinham essa facilidade. Os transportes eram limitados. As distâncias limitavam os discipulados da época. Tudo era num processo muito lento. Eles não tinham uma facilidade à comunicação, como hoje em dia a gente consegue falar, talvez com uma videoconferência, com uma pessoa
nesse exato momento, num outro lugar desse planeta Terra. Bom, o único recurso que eles tinham para a questão da distância eram as cartas. E esse era o nível de acompanhamento que o apóstolo Paulo tinha com aquela igreja. Mas ele mostra que mesmo fisicamente longe, não significa que o coração não estava perto, não significa que ele não estava envolvido, não significa que ele não acompanhava a sua igreja, né? Não significa que ele não tinha um compromisso de cuidar das suas igrejas. Então, ao usar essa declaração, ainda que ausente no corpo físico, mas presente em espírito, ele mostra: eu estou longe de vocês fisicamente, mas não deixo de participar da vida da igreja. Eu estou longe fisicamente, mas não deixo de me inteirar daquilo que está acontecendo com vocês. E ele diz: duas coisas eu tenho verificado com essa igreja que me dão alegria. Duas coisas que me dão alegria. A primeira delas diz: verificando a vossa boa ordem. A NVI traduzindo diz assim: ver como estão vivendo em ordem. Ver como estão vivendo em ordem. E a segunda ele disse: estar firme a fé que vocês têm em Cristo. O apóstolo, na condição de um líder espiritual, ele vai demonstrar alegria pela firmeza na fé. Eu acredito que todos nós, dentro daquilo que se espera como líder de igreja, como pastores de igreja, como líderes de célula, como aquele que discipula, a gente imagina, é o nosso cuidado, é o nosso trabalho, a nossa responsabilidade, ajudar que os nossos discípulos permaneçam firmes na fé. E a constatação dessa firmeza na fé, obviamente, tem que trazer uma alegria dentro de nós. Você tem que ficar feliz com o crescimento do seu discípulo, com o desenvolvimento espiritual da sua igreja. Mas o que me surpreende nesse texto é que o apóstolo Paulo, ele coloca um outro motivo de alegria também. E ele põe exatamente no mesmo patamar de igualdade, de estar firme na fé. Ele disse: a vossa boa ordem. Como diz na NVI, é ver como vocês estão vivendo em ordem. E é justamente nesse outro motivo de alegria do apóstolo Paulo, que ele põe no mesmo patamar da importância, da realização do seu crescimento espiritual, né, de encontrar na vida desses irmãos da igreja de Colosso, que eu quero que a gente possa ter um pouco de atenção nessa tarde, em cima dessa palavra. Hoje eu quero falar com vocês, numa breve mensagem sobre ordem, com o tema noiva colocando a sua casa em ordem. A primeira coisa que eu quero que você compreenda é que a razão pelo qual o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar tanta alegria em vê-los caminhando em ordem, não é apenas porque ele era uma pessoa extremamente metódico, fanático por ordem, não é porque ele queria isso, porque ele era muito ordeiro. Paulo sabe que se não tivesse ordem, poderia também afetar a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Nós passamos o ano todo, estamos já em novembro, nas reuniões de encontros aqui com pastores, o nosso apóstolo Paulo, diante desse tema, dias de Elias, ele vem enfatizando que algumas áreas das nossas vidas sofrem da desordem, e por isso nós podemos acarretar, né, sérias complicações espirituais com Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Timóteo, ele vai dizer assim: se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua casa, negou a sua própria fé. Ou seja, uma casa em desordem, dentro do padrão de Deus nos relacionamentos, significa que a fé, significa que o relacionamento também será afetado. Então, embora o apóstolo Paulo, falando duas coisas distintas, duas coisas totalmente diferentes, em algum determinado momento elas vão se encontrar, e quando elas se encontram, elas se misturam. E o primeiro fundamento que eu quero estabelecer aqui, nessa nossa meditação, é que Deus é um Deus de ordem. Diga assim comigo: Deus é um Deus de ordem. Amém. Isso reflete aquilo que Deus é. Quando você olha para a criação, logo no início, você vai perceber essa capacidade de Deus de trazer e estabelecer ordem às coisas. Por exemplo, em Gênesis 1, no primeiro versículo da Bíblia, quando nós vemos o texto descrevendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E esse ponto aqui faz toda a diferença. Na sequência, o texto diz: e a terra era, né, ou de acordo com alguns estudiosos,
a transcrição poderia até ser: e a terra veio a ficar sem forma e vazia. A razão de fazer uma distinção e dizer que há um intervalo entre esse primeiro versículo e o segundo versículo do primeiro livro de Gênesis é que o livro de Isaías declara que Deus não criou a terra para ser vazia, não criou a terra para ser caos. Isso faz com que surjam entre nós, teólogos, várias contradições e especulações do que aconteceu nesse intervalo do versículo 1, do versículo 2. Bom, mas quanto ao tempo empreendido ali, independente a sua vertente teológica, que possa ser, que tenha acontecido, o que passamos a concordar de uma maneira coesa, é que a partir do versículo 2, nós vamos observar uma reorganização do mundo criado, separação das águas, separação da porção seca das águas, separação dos firmamentos, ou seja, Deus está organizando aquilo que existe e não apenas criando. E nós percebemos não apenas que etapa após etapa há um processo de progressão, mas nós também percebemos a maneira como Deus está tentando trazer ao nosso mundo uma característica que começou exclusivamente no mundo dele: ordem. Ordem. Deus é um Deus de ordem. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, a palavra de Deus diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Essa declaração de que tudo tem que ser feito não apenas com decência, mas com ordem, em seu contexto. Aqui o apóstolo Paulo, ele está tentando trazer ordem em respeito ao funcionamento dos dons do Espírito Santo na igreja. Ele mostra que essa ordem não devia vir somente da parte de Deus. A ordem é algo que precisa ser instalado no nosso mundo. A ordem é algo que precisa ser instalado nos nossos aspectos, naquilo que diz respeito a nós, seres humanos. Muito bom, então, está falando sobre o fluir dos dons. E no capítulo 14, ele vai falar assim: fale aos profetas 2, no máximo 3. E ele diz aos demais: apenas julgue. Se ao outro for revelado algo primeiro, que o outro cale-se, dá a vez para o outro. E ele está mostrando ali como que os dons devem operar dentro da igreja. E ele diz: se não houver intérprete na igreja, então não fale em línguas, ou se falar, fala consigo mesmo e fale apenas com Deus. Veja, e no versículo anterior ao que lemos, 40 e 39, vai dizer assim: não proibais. Em outras palavras, parafraseando, Paulo está dizendo: nós não estamos tentando eliminar, nós não estamos tentando proibir, nós estamos tentando trazer ordem. E quando ele diz tudo deve ser feito apropriadamente, em ordem, ele está falando mesmo de um ambiente espiritual, mesmo de um ambiente de edificação, porque isso reflete diretamente algo que vem do coração de Deus. Ele não diz apenas que os nossos cultos deveriam ter ordem, ele diz que tudo tem que ser feito apropriadamente em ordem, porque nós precisamos entender que nosso Deus é um Deus de ordem. Diga amém por isso. Não enxergamos isso só na criação, mas também na hora que Deus começa a revelar a Moisés sobre o propósito dele a respeito do tabernáculo que deveria ser levantado. Deus dá detalhes minuciosos sobre cada área de funcionamento do seu tabernáculo, sobre cada tipo de mobília. Não era apenas como deveria ser construído, Deus determinou exatamente como deveria ser aquele tabernáculo desmontado, transportado e montado novamente. Mesmo na hora do transporte, era a tribo de Levi, com as suas famílias, cada um tinha a sua função específica. Em tudo aquilo que nós podemos ver, que podemos atentar nos textos bíblicos, Deus está apontando numa direção, dizendo: eu quero que seja feito exatamente dessa forma. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Em todas as ordens, nós vamos encontrar o padrão de Deus. Amém? Então nós precisamos reconhecer que Deus é um Deus de ordem, e nós temos que trazer a ordem de Deus à nossa ordem. E nós vamos perceber vários textos da palavra de Deus, onde Ele nos mostra a intenção dEle, de que a ordem que Ele tem manifestas no céu, ela tem que afetar as nossas vidas diretamente, ela tem que afetar diretamente. E eu vejo uma figura muito simbólica, eu não quero usar isso como um peso doutrinário, mas
como um cunho ilustrativo para essa mensagem, quando Jesus chega no Evangelho de João, capítulo 20, quando os apóstolos vão até o túmulo, aonde estava Jesus. A palavra vai dizer que Maria Madalena vem, olha e fala assim: eu não sei aonde puseram o corpo do Senhor, eu não sei. E a palavra fala que a Bíblia diz que João e Pedro, ouvindo isso, eles correm para constatar. E eles chegam, de fato, o corpo não estava lá. E ao enterrar alguém, a Bíblia fala que as pessoas nessa época passavam por uma espécie de embalsamento. Quando Pedro e João chegam no túmulo, ele vê os lençóis lá, mas eles não encontram o corpo de Cristo lá. E nós precisamos entender aqui de um elemento cultural de época. A nação de Israel, antes de ir para Canaã, terra prometida, eles moraram por mais de 400 anos no Egito. E isso não era exclusividade do Egito, mas como muitos outros lugares, nos povos antigos, eles praticavam, na hora de enterrar alguém, o que nós podemos chamar dessas técnicas de embalsamento. Eles tinham o que no mais alto e refinado nível é o que conhecemos como mumificação, mas existia algo generalizado, aplicado a todas as pessoas que seriam enterradas, eram essa técnica de embalsamento. Preste atenção. Porém, agora a Bíblia diz que como tiveram que sepultar Jesus rapidamente, eles não puderam colocar as especiarias para completar o processo de embalsamento de Jesus. Sendo assim, eles pegam Jesus, enrolam Jesus em um lençol e colocam lá. No domingo de manhã, quando as mulheres vão até aquele túmulo para terminar o processo de embalsamento, elas constatam a sua ressurreição. Agora, ele está enrolado num lençol. E quando a Bíblia fala que ele está enrolado num lençol, você não pode imaginar o lençol que você usa para dormir e se encobre. Eles literalmente enrolavam o lençol em volta do seu corpo. Isso facilitava inclusive na locomoção e no transporte do corpo para o sepultamento. Em João 11, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou Lázaro da porta da caverna do túmulo, Jesus dá ordem: Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz que quando Lázaro saiu, em seguida Jesus dá mais uma ordem e ele diz: desatai-o e deixai ir. E o que é o desatai-o aqui? Como ele está todo enrolado, ele não conseguia se mover. E o Senhor Jesus está dizendo: agora tem que liberar Lázaro. Com isso em mente, eu quero que você imagine que quando Pedro e João entram, percebe que o lençol estava lá. Se o processo de enrolar o corpo, encausular, tivesse sido levado até o fim, o corpo ainda estaria lá. Não dá para se desprender sozinho. Ou seja, não é alguém que veio e roubou o corpo. O corpo simplesmente sumiu dali de dentro. Agora no Evangelho de João, no capítulo 20, esse texto que estou citando está nos versos 5 e 7. A Bíblia faz uma declaração importante, eu quero que você escute. Fala de João chegando e diz: abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis que estiveram sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrando a parte, separado das faixas de linho. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Interessante que algumas versões diz deixado à parte. E o deixado aqui significa enrolado, dobrado, cuidadosamente e deixado de lado. O que nós percebemos aqui é que mesmo naquilo que envolveu o corpo do Senhor, a parte que envolvia o rosto, a cabeça está no canto, bem dobrado, cuidadosamente enrolado e organizado. E o resto do lençol que o envolvera foram deixado exatamente como estava. Se por um lado a Bíblia está tentando dizer que ele não teria conseguido ter tirado lençóis e deixado daquele jeito, o que seria até uma constatação da ressurreição de Jesus, por outro lado eu vejo um elemento simbólico aqui para ser trabalhado. Aquilo que envolve a sua cabeça está dobrado em ordem, porém o que envolvia o corpo, não necessariamente. A Bíblia fala de Jesus como o cabeça da igreja. E a Bíblia fala da igreja como sendo o corpo dessa cabeça. E nós podemos dizer que o estado desses lençóis, por que não, pode ser um reflexo daquilo que nós encontramos hoje. O
O que está ligado à cabeça ainda tem ordem, e o que está ligado no corpo, não necessariamente. Mas Deus não quer que o seu corpo permaneça em desordem. Ele quer que a sua ordem interfira no nosso mundo, e Ele quer que a ordem dEle entre em nossas vidas. Agora, quando a gente entende isso, que o desejo desse Deus de ordem, é trazer ordem ao nosso mundo, nós vamos começar a perceber a preocupação que os apóstolos constantemente demonstravam em relação às várias áreas da vida dos seus discípulos. A epístola de Paulo a Tito, capítulo 1:5, diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. A epístola de Paulo, tanto Timóteo como de Tito, normalmente nós chamamos de epístolas pastorais. Em boa parte delas nós vemos a preocupação de uma conversa de líder para líder, de pastor para pastor, que houvesse organização nas suas igrejas. Nas orientações a Timóteo nós vemos a preocupação de Paulo, direcionando Timóteo, dizendo assim: olha, se houver viúvas na família, aquele que tem filhos, netos, devem cuidar. Eles não devem ser transferidos para a igreja, porque senão sobrecarrega. Nós percebemos nessas instruções sempre uma linha de pensamento. Deus tentando trazer ordem ao mundo, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida espiritual, seja nos cultos que nós realizamos, seja no nosso funcionamento eclesiástico das nossas igrejas. Deus quer trazer ordem. E diz: eu te deixei em Creta. Aqui ele está falando para Tito, para você, ao permanecer na ilha, pusesse em ordem as coisas restantes. O que ele está dizendo? Não significa que está tudo uma bagunça, não significa que estava tudo desordenado, e a gente precisa desenvolver uma perspectiva correta para entender isso, porque alguns, às vezes, têm esse tipo de atitude. Você não pode apontar uma área da vida dele que precisa ser ajustado, arrumado, que a reação é espontânea. Poxa, nada está bom, eu me esforço para ele, nada está bom, nada agrada a ele. Calma, filho, não é que nada está bom, porém não quer dizer que está tudo bom. O que eu quero dizer é que você pode ser levado a um nível melhor do que aquele que você já começou. E por que não um nível melhor daquele que você já alcançou? Nós precisamos ter a perspectiva que por mais ordem de Deus já tem entrado na nossa vida a um certo ponto, sempre tem espaço para melhorar um pouco mais. Aleluias. Glória a Deus. Prova disso, a Bíblia diz assim: a vereda do justo é como a luz de aurora, que vai brilhando mais e mais, até que se torne dia perfeito. Vai brilhando mais e mais, até que se torne dia perfeito. Ou seja, Deus está falando que na nossa vida espiritual há uma progressividade e há uma organização no nosso mundo. Também essa organização tem que ser progressiva, ela tem que crescer. A gente não pode evoluir pouco e achar que conquistamos tudo. Quando nós percebemos isso, algo começa a ficar claro. Essa ordem de Deus, ela não vai entrar no meu e no seu mundo sem a nossa participação. Você tem que fazer a sua parte. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas Deus envia o profeta Isaías ao mensageiro, como uma mensagem ao rei Ezequias, e fala assim para ele: põe a sua casa em ordem, põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. Deus está dizendo: a responsabilidade de fazer também é sua. Diga para quem está do seu lado: você tem parte nisso. Mas nós precisamos abrir para que a ordem de Deus possa entrar no nosso mundo. E o início do processo, ele dá início quando nós entendemos não só a importância de que o Deus da ordem traga ordem para a nossa vida, mas quando nós entendemos a importância de avaliar como é que a nossa vida está. Nós só podemos desenvolver um diagnóstico quando nós confessamos.
Na primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, o exemplo que eu vou usar aqui envolve a ceia do Senhor. No texto áureo da ceia, no versículo 23 diante, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Então ele define qual é o propósito memorial da ceia. É uma recordação da aliança, é uma recordação da obra de Jesus. Então no momento em que você participa do pão, você se recorda que o corpo dele foi moído em favor de nós. No momento que você participa da ceia, do cálice, você recorda que o sangue dele foi vertido em favor de nós. Agora, esse é o momento de recordar, esse é o momento de celebrar a nossa redenção do pecado. Bom, com isso em mente, vamos continuar lendo. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Indignamente aqui aponta para aqueles que não participam da mesa e aqueles que limitam a entrada na mesa. Obviamente, ele está falando aqui do pecado. Na ceia a gente celebra num momento como esse o perdão dos pecados, o perdão dos pecados. Dia de ceia do Senhor é dia de alegria. Agora eu pergunto, faz sentido algum um sacrifício tão elevado a celebrar e a dizer gratidão a Deus por esse sacrifício, sendo que nós celebramos fazendo isso em pecado? De qualquer maneira. Agora a Bíblia diz, essa pessoa será réu do corpo. Porque quando nós não nos ajustamos algumas coisas na nossa vida, durante a nossa fase de ignorância, Deus obviamente vai tratar isso de um determinado modo. Porém, quando deliberadamente, não mais por acidente, nós recusamos a deixar a ordem de Deus entrar dentro do nosso mundo, isso nos leva para um outro lugar, que a Bíblia vai chamar de juízo, condenação. Diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Olha aqui para mim, a Bíblia está dizendo que a oportunidade que Deus dá a cada um de se julgar a si mesmo, é para que não seja julgado pelo próprio Senhor. Quando ele diz, examine o homem a si mesmo, a Bíblia ela está nos ensinando de um ato contínuo, onde a gente se avalia, onde a gente se julga. Para quê? Se permitirmos a ordem de Deus ser instalada no nosso mundo, certamente não seremos julgados por essa ordem depois. Existe uma cultura no meio cristão, nessa introspectiva, nesse autoanálise, em se examinar. O camarada acha que não está bem espiritualmente, então ele decide que não vai cear, para não ser julgado. Irmão, você não vai ser julgado por tomar ceia de modo indigno. Você vai ser julgado se ficar de modo indigno, com ou sem ceia. E o que traz juízo é a desordem, e o que traz a condenação é o pecado. Não é a mistura da ceia com o pecado, não é a mistura da desordem com a ceia. Então se você olhar, a Bíblia diz, examina-se o homem a si mesmo, então coma. Qual é o propósito do exame? Qual é o propósito do exame? Não é a pessoa dizer, eu não estou com a vida indigna, então eu não vou comer, não vou participar. Não há lugar nenhum na Bíblia que vai sugerir a você que não é para participar, que não é para comer. Muito menos que um líder deva proibir você de participar. Tem igrejas que o líder decide quem não deve tomar ceia. Amigos, a Bíblia diz que o próprio Satanás entrou em Judas, e mesmo assim Jesus ofereceu ceia a ele. Se tinha alguém digno que não poderia participar da ceia, ainda à mesa com Jesus, seria Judas com Satanás no corpo. E Jesus não negou a ceia. Por quê? Porque o exame deve ser feito por cada pessoa. Mas e o propósito do exame? O propósito do exame é colocar em ordem aquilo
desordem. Aleluias. E nós só podemos permitir a ordem de Deus nas nossas vidas se constantemente fizermos essa manutenção de examinarmos a nós mesmos, nos policiando, permitindo que essa ordem que vem do céu se instale na ordem da nossa vida, todos os dias. Para finalizar, a ordem divina não vai invadir a minha e a sua vida sem que a gente se abra para isso. E essa abertura começa a partir de um reconhecimento que nós precisamos dessa ação, dessa intervenção da ordem que vem dos céus. Diga amém por isso. 2 Reis, capítulo 20, diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. O profeta vem com uma palavra da parte de Deus, e é algo que eu e você precisamos entender. O que traz ordem ao caos, o que traz ordem à desordem, é a palavra de Deus. O que permite que a ordem do plano divino se instale no nosso mundo é a palavra de Deus. Isso começa como instrução lá em Gênesis 1:1, todo o processo que nós vemos onde Deus está estabelecendo ordem. A Bíblia diz: e disse Deus, haja luz e houve luz, e disse Deus que haja separação e houve separação. A palavra é aquilo que pode trazer ordem ao caos, trazer ordem ao caos. E se tem algo que pode alinhar nossas vidas, é justamente a palavra que vem de Deus. Agora nós precisamos aprender a viver pela palavra de Deus, a aceitar a ordem que vem de Deus. Não adianta Deus tentar trazer na minha e na sua vida palavras que vai provocar ordem se nós não acolhemos a palavra, se nós não recebemos. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo assim: vocês acolheram a palavra. Tiago escreve: acolhei a palavra com mansidão. Ou seja, precisa ter a receptividade, dizer: a minha vida será pautada pelo que Deus diz, a minha vida será determinada pela palavra de Deus. Sim! Aleluias! Eu quero essa ordem para a minha vida. Quando Deus diz: põe a sua casa em ordem, Ezequias, porque vai morrer. Repito, quando Deus pede para que coloque em ordem, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é minha e é sua. Ela não pode ser transferida para Deus. A ordem vem dele, e é você que tem que aceitar colocar essa ordem. Outra coisa, eu aprendo olhando aqui, que muitas vezes, ao invés de obedecer, Deus está dizendo: olha, você tem que colocar a sua casa em ordem, pastor. Ajusta as coisas aí, pastora, líder. Para Ezequias ele disse: porque você vai morrer. A Bíblia fala ainda de uma enfermidade mortal. Arruma logo, arruma logo, arruma logo. O tempo é curto, é curto, é curto. Mas se você olhar a partir do versículo 2, a Bíblia diz: então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e chorou muito, porque não queria morrer. Nas minhas contas, Ezequias tinha 39 anos quando recebeu essa palavra de Deus. Porque nesse dia ele ora, chora, e Deus diz assim: tá bom, para de chorar, eu vou te dar uma sobrevida, mais 15 anos, ele morre com 54 anos, você subtrai 15, 39 anos ele recebe. Porém, de alguma forma ele decide não mais fazer aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Depois que recebeu a sobrevida, ele não quis mais fazer, ou achou que tinha muito tempo ainda, que uma hora ele colocaria a ordem em ação. O fato é que ele não cumpriu com a parte dele, 2 Crônicas 32, 24 e 25 diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias
não correspondeu à ordem do Senhor. A pergunta é: quanto na minha e na sua vida estamos fazendo a mesma coisa? Em que área da nossa vida nós estamos recebendo sobrevidas? Eu precisava pregar sobre preparar a noiva para a volta de Jesus. Tem muitos de nós ganhando tempo e não resolvendo os problemas. Você já reparou que tem muitos, em diversas áreas, que vira e mexe, você identifica essa sobrevida em várias áreas, é em relacionamento inconstante, é uma letargia vocacional, porque a responsabilidade de arrumar a casa e colocar em ordem é minha e sua. A igreja ensina, a igreja ministra, a igreja oferta as ferramentas, mas pôr a ordem na sua casa, na sua vida, depende de você, depende de você. Agora essa frase, põe em ordem a sua casa, ela pode ser melhor entendida através de um outro texto. Gênesis 18, 19, diz assim, ó: pois eu escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes, que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, eu te prometi algo, mas para que se cumpra, você tem que cumprir as suas responsabilidades. Abraão, ordene a sua casa, ordene os seus filhos e ordene a si mesmo. A palavra ordenar no original significa tsavá. Tsavá significa decretar. Por que eu estou fazendo questão de apontar a palavra hebraica original? Porque lá na frente, quando nós falamos de Isaías e Ezequias, a palavra que Isaías diz era tsevá. Ele não estava dizendo põe a casa em ordem no sentido de arrumação. Ele estava falando, se posiciona para trazer uma palavra de comando dentro da sua casa, abra sua boca e oriente a sua família. Em outras palavras, que Deus diz, para que ordene a seus filhos, aos seus descendentes, que conserve no caminho do Senhor. E isso não era exclusividade de Abraão, aleluias. Glória a Deus por isso. Nesse congresso, Deus está dizendo que cada geração, cada igreja, cada líder, cada homem, cada mulher de Deus, cada jovem, cada um que está aqui, precisa estabelecer a entrada da ação da palavra de Deus no coração da sua casa, da sua família, por meios de decretos que vem lá do alto. Essa ordem que Deus está te dizendo, é decretos que você tem que estabelecer. Sim, aleluias. Porque a única coisa que traz ordem ao caos é a palavra de Deus. A única coisa que traz ordem e ajusta relacionamentos é a ordem de Deus. A única coisa que traz coesão ministerial, ajustes ministeriais, é a ordem de Deus na sua igreja. Aonde está desregrado, aonde que visivelmente você está abatido, abalado, aonde que percebem a sua fraqueza, permita que a ordem de Deus se estabeleça lá nessa área agora. Sim, para que Ele ajuste. Deus não fará nada aquilo que é responsabilidade sua. Saia da sobrevida, em nome de Jesus. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Libere decretos. Sim, libere decretos. A noiva se prepara para a volta de Cristo. Por que não viver o melhor dessa terra? Para que continuar insistindo em resistir à ação da ordem de Deus na sua vida? Quantas vezes Deus tem falado, quantas vezes Deus tem direcionado o apóstolo e os nossos conservos uma mensagem ao seu coração, mas você é duro na queda, é resistente e tenta aplicar a sua própria ordem, enquanto você insistir em aplicar a sua própria ordem, não há espaço para a ordem de Deus. Aleluias. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, por favor, e diga assim: Senhor,